sentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Se eu fosse separar uma palavra-chave para todo esse trecho aqui, talvez a palavra fosse transformação. Paulo está falando da transformação que Onésimo experimentou em sua vida. E nós que estamos em época política, nesse interminável interlúdio entre o primeiro e o segundo turno, ninguém mais aguenta falar de política no Facebook, né? Nós que estamos nesse contexto político já estamos cansados de ouvir promessas de transformação política. Você já ouviu isso ao longo de toda a sua vida, em toda a campanha eleitoral. Aí eu me lembro de algumas campanhas marcantes, né, algumas personalidades marcantes, que sempre propunham essa transformação política. Você deve se lembrar de Enéas, não é? O candidato estranho, não é? Do Prona, 56-56. Né? Todo mundo lembra daquele homem. E a proposta dele era uma proposta totalmente diferente. Ele queria transformar a política, ele queria mudar as coisas do jeito que estavam. Ainda no caminho da transformação política, você deve se lembrar do Tiririca. Pior que está, não fica. Pois bem, ficou. Se não podia piorar, a coisa piorou. Mas ele também era alguém que falava de você colocá-lo ali dentro, propunha que você deveria colocá-lo ali dentro para renovar, para transformar o cenário político brasileiro. Colocar um palhaço dentro do Congresso para ver se as coisas mudavam. Mas o discurso político sobre transformação que mais fica preso na minha memória é de um camarada que eu nem sei de qual partido ele é, não sei quais eram as propostas dele na época, e eu tenho a impressão que ele nunca mais se candidatou. Aí eu me lembro que eu era jovem, adolescente, e a proposta dele era de realmente transformar. Eu não lembro se era candidato a deputado, vereador, eu não me lembro, era alguma coisa assim, algum cargo um pouco menor na época. E a proposta dele era entrar lá e mudar todas as coisas e transformar a política, porque ele falava que era necessário uma volta de 360 graus. Mas, se você parar para pensar, quando você dá uma volta de 360 graus, o que acontece? Você para no mesmo lugar. E ele falava isso enchendo a boca. Essa era a transformação que ele propunha, uma volta de 360 graus. Na verdade, quando nós falamos de arrependimento, nós estamos falando de uma volta de 180 graus. E quando nós falamos sobre transformação, queridos, sobre a conversão de alguém, sobre o que aconteceu com Onésimo, nós não falamos de uma volta de 360 graus. Nós falamos de uma volta de 180 graus. E foi exatamente isso que aconteceu com o escravo fujão Onésimo. Ele realmente encontrou o apóstolo Paulo em Roma, preso pela soberania de Deus, ouviu do evangelho e se converteu ali. E a vida dele, então, mudou, realmente foi transformada completamente. Não como esses discursos políticos que nós vemos por aí, mas uma transformação legítima que era testemunhada pelo próprio apóstolo Paulo. E é com isso em mente que o apóstolo Paulo escreve a Epístola de Filemão, e em especial os versículos 11 a 14 que estão aqui diante de nós. Você deve se lembrar que na última vez que nós iniciamos aqui esse trecho, que nós estivemos em Filemão, quando nós iniciamos esse trecho lá no versículo 8, que eu disse para os irmãos que é o cerne da carta, que é a parte que tem maior conteúdo ali da carta, que é onde Paulo efetivamente faz o pedido para que Onésimo seja recebido por Filemão. Nesse trecho aqui, nós vemos que o pedido do apóstolo Paulo é mesclado pelas razões que deveriam levar Filemão a aceitar Onésimo de volta. E nós citamos, na última vez que estivemos em Filemão, que é possível detectar ao menos 4 razões pelas quais Filemão deveria perdoar Onésimo. A primeira, que nós vimos no nosso último encontro, está lá nos versículos 8 a 10, e diz respeito ao amor que Filemão tinha pelos crentes. Filemão deveria perdoar Onésimo, o escravo fujão, por amor aos crentes. E agora Onésimo fazia parte do corpo de Cristo. E por amor a Onésimo, então, Filemão deveria recebê-lo. O segundo motivo, que nós vamos estudar hoje, que está nos versículos 11 a 14, diz que Filemão deveria perdoar Onésimo em resposta à transformação que Deus havia operado na vida de Onésimo. Deus havia trabalhado na vida de Onésimo. Deus estava transformando o caráter de Onésimo. Deus estava mudando aquele homem. E por isso Filemão deveria recebê-lo então. E os outros 2 motivos, aqui estão na sequência, nos versículos 15 a 17. Filemão deveria perdoar Onésimo em prol da unidade do corpo de Cristo. E também deveria perdoar Onésimo nos versículos 18 a 20, por gratidão pela salvação que o próprio Filemão recebeu. Então esse é o cerne, o centro da carta.
o pedido propriamente dito, que é mesclado por essas razões. Só que enquanto nós olhamos por essas razões, enquanto nós estudamos essas razões, nós percebemos alguns detalhes a respeito do perdão, a respeito da conversão, a respeito da transformação que Deus opera em nossa vida e a respeito do caráter, não só de Onésimo, mas também do apóstolo Paulo e do próprio Filemão. Então, com isso em mente, com essa palavra-chave transformação, eu quero propor para os irmãos que os versículos 11 a 14 ensinam o seguinte para nós. A transformação operada por Deus sempre resulta em frutos visíveis. A transformação operada por Deus sempre resulta em frutos visíveis. Essa era a razão pela qual Filemão deveria receber Onésimo de volta. Essa é a razão pela qual Filemão deveria realocá-lo naquela comunidade ali daquela igreja. Porque agora Onésimo era um novo homem e a vida dele foi transformada por Deus. E Paulo lista aqui alguns frutos disso. Paulo lista para nós, ilustra para nós como foi essa transformação. E queridos, isso é importante para nós pensar a respeito disso, porque nós vivemos dias em que muitos dizem que você pode ser um crente sem aparentar ser um crente. Você pode ser um crente, você pode ter tido a sua vida transformada, você pode ter experimentado a salvação, mas você não frutifica de maneira nenhuma. Você nunca dá fruto nenhum. Não há diferença nenhuma na sua vida do que era antes para o que é agora. Mas olhando para o exemplo de Onésimo, aqui um exemplo dramático, claro, um exemplo muito expressivo, nós percebemos que quando Deus transforma uma pessoa, quando a graça de Deus atua em uma pessoa, essa transformação ela é visível. Você consegue identificar as marcas dessa transformação. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite rapidamente. É um trecho simples, sem muita dificuldade para compreensão, mas eu quero mostrar para os irmãos 3 marcas de alguém transformado. Eu quero que você coloque essas marcas ao seu lado, para que você avalie se você tem essas marcas. Se você, assim como Onésimo, é alguém transformado por Deus. Onésimo tornou-se um crente, e agora Paulo dá testemunho dele para que Filemão o receba de volta. 3 marcas de alguém transformado, acompanhem comigo nos versículos 11 a 14. A primeira marca está no versículo 11 e diz respeito a um propósito renovado. A primeira marca de alguém verdadeiramente transformado por Deus, a primeira marca, a primeira evidência de alguém verdadeiramente tocado pelo Espírito Santo, regenerado, inserido agora no corpo de Cristo verdadeiramente, a primeira marca dessa pessoa é um propósito renovado. É algo que acontece na sua mente, mas que se expressa no modo de viver da pessoa, nas ações da pessoa. Veja o que diz o versículo 11 de novo. Anteriormente, Filemão, Onésimo te foi inútil, mas agora ele é muito útil para ti e para mim. Paulo está dando motivo para que Filemão recebesse Onésimo de volta. E talvez, isso para as mulheres, soe um pouco pragmático demais. Homens são pragmáticos, né? Homem gosta de resultado. É assim e ponto. Mulher já não, mulher já tem todo um romance, todo um enfeite em volta daquilo, né? E parece que o argumento que Paulo dá aqui é um argumento tanto quanto pragmático. Olha, você deve receber Onésimo de volta, porque agora ele não é mais aquele escravo que te deu problema. Ele não é mais aquele escravo que te deu prejuízo. Ele não é mais aquele escravo que só te deu dor de cabeça. Agora ele é um novo homem. Agora ele não apenas mudou a mente dele, como também ele tem sido útil para mim e certamente vai ser útil para você. Ele vai atender ao propósito dele de ser um bom escravo, um bom servo agora. Você não precisa temer. Se ele te causou prejuízo lá atrás, agora saiba que ele é um novo homem. Portanto, receba-o de volta. Parece um argumento bem pragmático. Mas venhamos e convenhamos, é um argumento válido. Um senhor de escravos, um homem de posses, é importante que ele saiba que os seus servos, que os seus escravos, não dêem novo prejuízo a ele. E agora parece que Onésimo realmente tomou jeito na vida, agora Onésimo realmente se converteu e não vai mais dar esse prejuízo. Porque agora ele é um novo homem. Então, quando Paulo fala, ele era inútil para você, mas agora ele é útil, num primeiro momento, esse argumento que é válido pode soar um pouco pragmático, e verdadeiro também, é claro, mas, eu creio que nós possamos olhar de uma maneira um pouco mais específica para o que Paulo fala aqui. Porque como nós temos visto já ao longo de todas essas exposições, a carta de Filemão, apesar de ser muito pequena e muito pessoal, ela é uma carta muito bem escrita.
E essa precisão com a qual o apóstolo Paulo escreve essa carta, ela mostra para nós que o uso que o apóstolo Paulo faz das palavras não é por acaso, não é descuidado. O versículo 10, onde Paulo finalmente introduz o nome de Onésimo, é imediatamente, depois do versículo 10, no versículo 11, é imediatamente onde vem o joguinho de palavras útil e inútil. Aqui no português fica claro que Paulo está fazendo um contraste aqui, né? Antes ele era inútil, mas agora ele é útil. Mas a precisão com a qual o apóstolo Paulo compõe essa carta nos ensina um pouco mais a respeito desse propósito renovado aqui, quando nós pensamos nesse aspecto. Por quê? Queridos, é um jogo de palavras, não só de útil e inútil. Mas o próprio nome Onésimo, que para nós é um nome bem estranho, diga-se de passagem, né? Era um nome comum naqueles dias. Onésimo era um nome, talvez hoje o equivalente ao quê? Enzo, não é? Muita gente chama Enzo, um monte de bebê chama Enzo hoje, não é? Talvez fosse isso, fosse o Onésimo daquela época. Mas por que Onésimo era um nome comum? Porque Onésimo era um nome comum entre os escravos. Onésimo era um nome comum naquela parte da população. Porque Onésimo significa útil. Esse é o significado do nome Onésimo. Onésimo significa útil. Então, muitas vezes os senhores de escravos, os proprietários, os senhores, eles davam o nome para os seus servos de Onésimo com o intuito de falar, olha, você agora sendo meu servo, você precisa me ser útil. É como que fosse um padrão, serve como um padrão para aquele homem. Você precisa ser útil no seu trabalho, você precisa ter utilidade, você precisa trabalhar, você como servo precisa servir. Então, o seu nome agora será Onésimo. E talvez o próprio Filemão tenha dado o nome de Onésimo para Onésimo. Nós não sabemos. Mas talvez tenha sido isso, porque isso era comum naqueles dias. Seja como for, Paulo introduz o nome Onésimo, que significa útil. E logo na sequência ele faz um jogo de palavras. Porque ele fala, antes o útil te foi inútil, mas agora é útil. Entenderam o que Paulo faz aqui basicamente? Ele fala, olha, antes aquele que era para ser útil, não foi. Mas agora que ele foi tocado, transformado, agora que a graça de Deus o alcançou, agora sim ele é alguém útil de verdade. Agora ele faz justiça ao nome que tem. Esse o jogo de palavras sutil aqui que o apóstolo Paulo faz. E por que eu estou dizendo que nós podemos ir um pouco além de um motivo simplesmente pragmático? Queridos, qual é a utilidade de um servo que não serve? Qual a utilidade de uma caneta que não escreve? O que você faz com todas as bics da sua vida que pararam de escrever? Você joga fora. Não tem utilidade nenhuma. Qual a utilidade de um carro que não anda? Não faz sentido isso. Um servo, ele tem que servir. Esse é o propósito dele. É a razão pela qual o servo se empenha nas suas atividades. Esse é o trilho pelo qual ele trabalha. O servo serve. É isso que funciona. A utilidade de uma pessoa que trabalha nesse tipo de serviço, de prestar auxílio aos outros, de estar abaixo ali da autoridade de outros, é servir justamente, auxiliar essas pessoas. A utilidade de um servo que não serve é nula. E o que o apóstolo Paulo faz aqui então? É mostrar para nós que o propósito daquele homem foi renovado. O propósito de vida de Onésimo foi renovado. Ele que tinha do seu Senhor a expectativa de ser útil, ele que como servo deveria servir, ele não tinha feito isso até então. Aliás, ele fez o contrário, ele deu dor de cabeça, ele deu prejuízo. Mas agora as coisas mudaram, porque agora aquilo que estava desalinhado, ao invés de dar prejuízo, ao invés de dar trabalho, ao invés de bagunçar as coisas, agora em Cristo, Onésimo realinhou o seu propósito de vida. E agora ele como servo pode servir. Ele como servo faz justiça ao seu nome, ele se tornou alguém útil de verdade. Agora o servo serve. Porque o seu propósito de vida agora está alinhado, está realinhado, está nos trilhos novamente. O servo agora tem a sua utilidade. Queridos, nós percebemos essa transformação na vida de Onésimo. E nós percebemos essa transformação de propósito na nossa vida também. Abram em 2 Coríntios capítulo 5. É um texto conhecido, mas que é importante que nós leiamos. 2 Coríntios capítulo 5. Nós estamos falando de um propósito renovado. E quando nós olhamos para a vida de Onésimo, nós vemos que aquele servo que não servia para nada,
agora serve, porque o propósito dele, a razão dele estar ali foi renovado, foi colocado de novo nos trilhos. Agora ele tem utilidade, fazendo justiça ao seu nome. Veja o que diz 2 Coríntios 5, versículo 17. É um texto conhecido, mas que nós precisamos entender a vida de Onésimo à luz disso daqui. O apóstolo Paulo diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas ou as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Onésimo tinha um passado de inutilidade, de um serviço que não prestava para nada. Aquele que era para ser útil era inútil. Mas agora, crendo no Evangelho, agora se convertendo, o propósito de Onésimo foi realinhado, foi renovado. E agora aquele passado ficou para trás, e agora nós temos um novo Onésimo. As coisas antigas, as coisas passadas ficaram lá atrás, e agora tudo se fez novo. Onésimo era uma nova criatura. E queridos, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você, se você é um crente. Todos nós passamos por essa experiência de Onésimo. Todos nós, antes, vivíamos em rebeldia ao propósito de Deus para a nossa vida. Nós éramos servos inúteis. Melhor, nós não éramos nem servos. Nós éramos escravos fujões de Deus. Nós éramos pessoas que não estavam nem aí para o que Deus queria para a nossa vida, para os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós não tínhamos a mínima vontade em servir a Deus. Mas então, quando nós somos encontrados pelo Evangelho, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós nos debruçamos ali, quando nós nos colocamos diante da cruz, então o propósito da nossa vida foi realinhado, e agora nós servimos a Deus, agora nós somos servos verdadeiramente úteis, como Onésimo. E esse pequeno versículo, que fala da utilidade, da inutilidade de Onésimo, nos ensina algo mais também. Sobre nós, sobre a nossa identidade. Queridos, assim como um servo deve servir, é uma coisa que está ligada, é intimamente ligada, o servo deve servir. E ele só consegue experimentar isso verdadeiramente depois da sua conversão. Ele só experimenta isso plenamente depois da sua conversão, quando ele realinha o seu propósito, quando ele entende que a função do servo é servir, e agora ele faz isso verdadeiramente com o seu coração, ele vive aquilo. Assim como a função do servo é servir, nós também recebemos do Senhor papéis, ministérios e funções, que nós não conseguimos cumprir plenamente, senão quando tocados pelo próprio Senhor Jesus, para que nós realinhemos o nosso propósito. Tudo aquilo que Onésimo deveria ser e não era, ele só pôde sê-lo quando Cristo o tocou, quando Cristo o encontrou. Tudo aquilo que nós precisamos e devemos ser, e não conseguimos ser, nós só conseguimos viver quando Cristo nos encontra. Deixa eu desabstrair um pouco isso para vocês. É mais simples do que parece. Muitos daqui têm o título de maridos. Não é? Muitos aqui. Você pode ser um não crente e um bom marido. Mas você só vai viver o propósito pleno de Deus para a vida conjugal. Você só vai viver o propósito pleno de Deus para o que é ser marido quando o seu propósito for realinhado na sua conversão. Porque agora, sujeito a Cristo, você entende que o marido deve ser um protetor, o provedor e o pastor do lar. Antes você não entendia isso. Antes você entendia que como marido sua função era colocar comida na mesa. E você chegava, ligava no seu joguinho, abria sua latinha de cerveja e tomava, e a sua esposa tinha que te servir. Mas agora não. Você entende as coisas diferentes. Você tem um título ali agora, que agora você, eu preciso viver de maneira realinhada. Eu preciso viver de maneira condizente com o propósito de Deus para que um marido deve ser, para o que um marido deve ser. A mesma coisa com as esposas. Existem propósitos aqui que precisam ser realinhados, e isso só acontece de maneira eficaz, de maneira plena na conversão, porque até então nós não conseguimos entender essa verdade. É difícil para nós entendermos que o servo tem que servir antes da conversão. É difícil para nós entendermos que o marido tem que proteger, prover e pastorear antes da conversão. É difícil para nós entendermos que a esposa tem que auxiliar antes que a esposa seja tocada pelo Espírito Santo e então se converta ao Senhor Jesus. É difícil para nós entendermos isso. É difícil para nós entendermos que os pais têm o dever de ensinar os filhos no caminho do Senhor antes que o Senhor toque no coração deles. Porque é preciso que os propósitos sejam realinhados, renovados.
é preciso que essas coisas que para nós são tão óbvias sejam colocadas no devido lugar e o servo finalmente sirva. O Onésimo, que deveria ser útil, finalmente se torne alguém útil pela ação do Senhor na vida dele. Eu gosto muito de uma frase do Michelangelo que ilustra bem isso. Michelangelo foi aquele pintor, escultor, enfim, muito famoso. E ele diz assim: quando sou teu, então por fim sou completamente eu mesmo. Quando sou teu, então por fim sou completamente eu mesmo. Você pode dizer isso para sua namorada, se você quiser. Para sua esposa, já anota aí, essa é boa. Mas eu quero me apropriar das palavras aqui de Michelangelo. Porque quando nós estamos em Deus, quando nós nos rendemos ao Senhor, então finalmente nós somos nós mesmos. Em que sentido nós somos nós mesmos? Finalmente nós somos os maridos que devemos ser. Finalmente nós somos as esposas que devemos ser. Finalmente nós somos os filhos que devemos ser. Finalmente nós somos os pais que devemos ser. Finalmente nós somos os pastores que devemos ser. Finalmente nós somos as ovelhas que devemos ser. Porque os propósitos são renovados, os propósitos são realinhados. Nós nos colocamos debaixo daquilo que a palavra de Deus diz para nós. O servo finalmente pode servir. É algo simples, uma verdade simples, queridos, mas que nós lutamos tanto para aprender. E nesse processo de transformação, dia após dia, no processo de santificação, Deus está realinhando esse propósito, para que no futuro, como Romanos diz para nós sejamos transformados plenamente à imagem de Cristo. Os nossos propósitos estão sendo reencaixados aqui, como marido, como esposa, como pai, como filho, como pastor, como ovelha, como professor, como aluno, como seja o que for. Tudo que Onésimo deveria ser e não era, ele conseguia ser pelo que Jesus tinha feito na vida dele agora. E tudo que nós devemos ser e não conseguíamos ser, agora em Cristo nós somos habilitados, nós somos capacitados para isso. Queridos, deixe-me desafiá-los da seguinte maneira. Eu perguntei para vocês qual é a utilidade de um servo que não serve, e vocês me disseram que é nada. Se Deus tem um propósito para que os maridos protejam, para que os maridos tragam provisão e para que os maridos pastoreiem o lar, qual é a utilidade de um marido que não provê, não protege e não pastoreia? Nenhuma. A Bíblia diz para nós que as esposas devem ser auxiliadoras. Qual que é a utilidade de uma esposa que não auxilia? Qual que é o propósito de uma mulher que não auxilia o seu marido? É nulo, é zero. Porque assim como o servo foi feito para servir, assim como Onésimo foi feito para ser útil, foi nomeado para ser útil, essa era a expectativa de Filemão para Onésimo, o Senhor tem expectativas para cada uma dessas áreas da nossa vida. Nós precisamos lembrar disso. Queridos, nós vivemos dias em que as pessoas questionam constantemente o propósito das coisas. Recentemente eu estava lendo uma matéria que falava sobre masculinidade suave. Já ouviram falar disso? Não, nunca ouviu, Gabriel? Masculinidade suave, que bom. A masculinidade suave é algo que tem crescido, eu mandei até para os jovens no grupo, é algo que tem crescido, se não me engano, na Coreia do Sul. O que é a masculinidade suave? É um processo de maquiagem, de roupa, de tudo mais, em que a masculinidade ela é extraída do homem. Então você vê lá na entrevista várias pessoas falando, não, porque nós maquiamos a pessoa, nós fazemos com que o homem ele tenha a sua masculinidade extraída de uma maneira que ele jamais conseguiria fazer por si só. Queridos, qual é o propósito de Deus ter feito homens, se não exercer a masculinidade deles? Tudo bem, você não precisa ser um ogro, você não precisa ser um Shrek, não é isso que eu estou falando. Mas nós somos feitos com propósitos. Deus nos fez com propósito. Deus fez os homens mais brutos, fisicamente falando, para aguentar o tranco das coisas. Enquanto fez as mulheres mais delicadas, para que elas pudessem ser mais sensíveis. O mundo seria muito feio se só existisse homem. Ia ser tudo feio, tudo bruto, tudo colado com fita crepe, ia ser uma coisa horrível. Mas a nossa geração tem tirado os propósitos de tudo. O servo não precisa mais servir.
Onésimo não precisa ser útil mais, não existe mais propósito para nada na nossa geração. Você define o seu próprio propósito, e você com isso vai desalinhando tudo aquilo que Deus estabeleceu, você vai tirando os trilhos daquilo que Deus estabeleceu, dos propósitos para a vida de cada um de nós, daquilo que Deus espera de cada um de nós. Mas quando nós somos transformados, como aconteceu com Onésimo, então toda essa bagunça passa, e os propósitos são renovados. Agora, eu entendo porque Deus me fez um homem, para que eu exerça a minha masculinidade, não de maneira suave, mas muitas vezes de maneira bruta. Agora que os propósitos renovados, eu entendo que Deus deu às mulheres feminilidade para que elas exercessem isso. E dessa maneira nós vamos realinhando os nossos propósitos. O que aconteceu com Onésimo, queridos, é o que acontece conosco. Constantemente nós realinhamos o nosso propósito. Constantemente nós nos colocamos debaixo da palavra de Deus e falamos: Senhor, eu sou um servo, ajuda-me a servir. Eu sou um homem, ajuda-me a exercer a minha masculinidade. Eu sou um marido, ajuda-me a prover, pastorear e proteger. O Senhor me criou assim e é para isso que eu existo. Que eu seja um Onésimo, um homem útil que realmente se faz útil. Um homem útil que realmente trabalha, que faz justiça ao nome que tem. Um marido que faz justiça ao título de marido. Um pai que faz jus ao privilégio de ser chamado de pai. Uma mãe que faz justiça ao privilégio de ser chamado de mãe. E assim por diante. Nós estamos realinhando os nossos propósitos, renovando os nossos propósitos com aquilo que Deus espera de nós. E é por isso que nós estamos dizendo que a transformação operada por Deus sempre resulta em frutos visíveis. Quando você vê uma pessoa transformada, você percebe os propósitos dela. Você vê que os propósitos dela foram renovados, que a mente dela agora é outra, que as coisas antigas passaram e agora ela é uma nova criatura, exatamente como aconteceu com Onésimo. E olhando para isso, Paulo fala: Filemão, Onésimo agora faz justiça ao nome dele. Ele é um servo que serve. Receba-o. Receba-o de novo. Abra os braços para ele. Perdoe a ofensa que ele cometeu. Porque ele não é mais aquele homem que ele era. Ele foi transformado. Essa é a primeira marca de alguém transformado. Esse propósito renovado. Colocar as coisas no lugar. E fazer justiça a tudo aquilo que Deus espera de nós. As expectativas que Deus colocou na sua palavra. E pouco a pouco, pela ação do Espírito Santo, vai transformando a nossa vida. Mas há uma segunda marca, acompanhe comigo nos versículos 12 e 13 agora. Enquanto a primeira marca diz respeito a um propósito renovado, a segunda marca diz respeito a um envolvimento ativo. O homem transformado, a mulher transformada, tem propósitos renovados. E mais, eles têm envolvimento ativo também. Veja só o versículo 12 e o versículo 13. Eu envio de volta a ti, como se eu estivesse enviando o meu próprio coração. Paulo destaca aqui que ele tem um relacionamento muito próximo com Onésimo. Paulo virou um amigão, virou um parceiro de Onésimo. Aliás, Onésimo é mais do que isso. Onésimo é um filho na fé de Paulo. Tanto que Paulo fala no versículo 10, eu venho interceder por meu filho Onésimo. É uma relação muito íntima, uma relação muito próxima. E quando Paulo fala que está enviando Onésimo de volta, ele fala: Filemão, receba Onésimo, porque eu não estou enviando qualquer um. Eu estou enviando o meu próprio coração. Se a gente fosse traduzir isso ao pé da letra, seria: eu estou enviando as minhas próprias entranhas. Era um modo dos antigos dizerem: eu estou enviando o meu próprio ser. Eu estou enviando alguém muito importante para mim. Eu não estou enviando qualquer um. Eu estou enviando alguém que tem um valor muito peculiar. É alguém importantíssimo para mim. Eu estou enviando Onésimo a você. Receba-o de volta. E esse é o envolvimento que a pessoa transformada tem. O amor que Paulo tem por Onésimo, que ele já expressou ter por Filemão também, é um amor peculiar a nós. Só os crentes sabem o que é isso. Só os crentes sabem o que é esse verdadeiro envolvimento. Só os crentes sabem o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vocês, mães, certamente sabem que se eu tentar mexer com o filho de vocês, o filho de vocês talvez nem fique tão ofendido, mas vocês ficarão verdadeiras feras. Em algum grau, os crentes são assim também. Quando alguém toca no nosso irmão, nós sentimos aquilo. Nós nos ofendemos. Mexeu com você? Mexeu comigo. Essa é a dinâmica do corpo de Cristo.
A intimidade aqui, a proximidade que Paulo demonstra ter de Onésimo é uma ilustração muito viva do que nós temos como corpo de Cristo também. Nós temos esse envolvimento muito próximo. É comum, queridos, eu não sei vocês, mas eu posso falar da minha parte, e eu creio que eu posso falar da parte de muitos aqui também. Nós, muitas vezes, nos sentimos mais à vontade aqui na igreja do que em reuniões familiares. Estou mentindo? Às vezes você vai na reunião familiar, aquela pessoa que você cresceu, aquele primo que esteve desde a sua infância, e vocês brincaram muito, vocês zoaram muito, vocês têm muitas histórias para contar, mas depois que você foi transformado, depois que os seus propósitos foram realinhados, aquelas festas já não parecem tão interessantes assim. Aqueles encontros familiares, aquele tio do pavê não parece tão engraçado. As coisas parecem que, não sei, quando você chega na igreja, a experiência é outra. Você entra na igreja, você fica feliz de ver os irmãos. Você fica na expectativa da semana passar logo para chegar no sábado, chegar no domingo e você vê os irmãos. Isso é algo muito peculiar de nós. Nenhum clube tem isso. Nenhum grupo tem isso. Mas a igreja tem. Nós experimentamos essa verdade. Esse é o envolvimento que Paulo tinha com Onésimo. E esse é o envolvimento que nós temos uns com os outros. Paulo continua agora no versículo 13. Gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão, por amor ou por causa do Evangelho. Paulo diz que Onésimo estava servindo no lugar de Filemão. Paulo sabia que se Filemão pudesse, Filemão estaria ajudando Paulo. Irmãos, Paulo estava preso. Apesar de ser uma prisão domiciliar, Paulo precisava de ajuda o tempo todo, seja ministerialmente, seja pessoalmente. Se Paulo precisava ir no poupa-tempo, ele não podia ir porque ele estava preso. Então ele pedia para alguém ir no lugar dele. Se Paulo precisava correr até uma igreja ali perto para acudir uma assembleia que estava dando briga, ele não podia ir porque ele estava preso. Então ele mandava alguém no lugar dele. Essa era a dinâmica ministerial de Paulo. É ruim você estar preso. Você não consegue ir para os lugares. E ele precisava de ajuda. E ele fala, olha Filemão, se você estivesse aqui, eu tenho certeza que você estaria me ajudando. Porque é normal de você fazer isso. Você tem essa disposição em ajudar. E se você estivesse aqui, você estaria me ajudando. Você iria no poupa-tempo para mim, você iria na igreja ali para mim, você iria até o Detran para mim, você iria fazer tudo isso para mim, me ajudar pessoalmente, ministerialmente também. Eu preciso dessa ajuda. Mas Filemão não estava ali perto. Filemão estava longe, bem longe, diga-se de passagem. Mas Paulo fala que tinha alguém que estava ajudando no lugar de Filemão. Quem era essa pessoa? Onésimo. E queridos, é interessante aqui, que tem uma relação meio que de substituição, que eu quero que os irmãos percebam aqui. Onésimo substitui Filemão à altura do trabalho que Filemão poderia fazer. Notem que Paulo está falando assim, Filemão é o seguinte, eu estou te enviando Onésimo como se eu estivesse enviando a mim mesmo. E já que você não pode estar aqui, tem alguém que está trabalhando como você estaria, que é Onésimo. Então nós percebemos que Onésimo está no centro do jogo ali. Onésimo está como que representando Paulo diante de Filemão e como que representando Filemão diante de Paulo. E Filemão está lá trabalhando em Colossos, Onésimo está trabalhando junto com Paulo e Paulo está sendo auxiliado ali pelo Onésimo, por Onésimo. Nós percebemos essa substituição aqui. E queridos, isso nos ensina uma pequena lição. Filemão era um homem de posses. Filemão era um homem talvez poderoso ali em Colossos. Tanto que tinha uma igreja possivelmente reunida na sua casa. Ele não era um Zé da esquina. Mas Paulo fala que tinha um escravo fazendo o trabalho que ele faria, ajudando o apóstolo Paulo. Isso mostra para nós que muitas vezes, na vida de igreja, nós recebemos a ajuda das pessoas que nós menos esperamos, ou que são as mais improváveis. Muitas vezes nós passamos por necessidades financeiras, por limitações financeiras, e nós esperamos que Filemão venha nos socorrer. Mas então surgiu Onésimo, o escravo, e nos socorre no lugar de Filemão. Queridos, os escravos estavam na base ali da pirâmide da sociedade, eles eram menos do que ninguém. Mas Paulo fala, tem um homem que está servindo no teu lugar e fazendo o que você faria se estivesse aqui. Ele tem me ajudado, ele tem sido muito útil para mim. Queridos, logo que eu fui para o seminário, eu me lembro que o pastor Marcos fez um certo drama, que ele falou que eu não tinha sabonete para tomar banho.
Ele fez uma certa pressão para isso, né? Mas a coisa não é tão assim. Né? Garanto para os irmãos, eu tomo banho todo dia, tenho sabonete, tudo em ordem, né? Mas algo que me marcou foi que ele fez essa brincadeira e teve um irmão muito simples, que me deu um fardo de sabonetes. Mas a questão não é que ele interpretou errado a brincadeira, não foi isso, não. A questão é que ele não tem posses, esse irmão não tinha o porquê, não tinha como me ajudar nas limitações dele. Mas ainda assim ele foi lá e se esforçou para me comprar sabonetes que eu uso até hoje. Estou na metade do seminário. Até hoje tem sabonete lá. Eu esperava isso do Gabriel, que tem dinheiro, do Júlio, que tem dinheiro. Né? Esperava isso do Abadio, gente que tem dinheiro. Né? Mas não, um irmão simples, humilde, que nas suas pequenas posses, nas suas lutas diárias, nas suas limitações, me serviu. O Onésimo me serviu. E muitas vezes a ajuda vem de lugares inesperados. Queridos, não menosprezem o poder de Deus. Quando Deus atua por meio dos seus filhos, Ele atua em lugares inesperados, por meio de pessoas inesperadas muitas vezes. E aqui foi Onésimo. Nas necessidades de Paulo, era Onésimo que estava ali ao lado dele, enquanto Filemão não podia estar. Mas há uma outra lição aqui que fica clara para nós, no versículo 13, quando Paulo diz: gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Nessa dinâmica toda, queridos, o de vai Onésimo, volta Onésimo, fica Paulo, vai Filemão, nessa dinâmica toda do corpo de Cristo, nós percebemos que diante das necessidades de Paulo, Paulo nunca se vê defasado. Paulo tinha ministerialmente necessidades. Vejam, por exemplo, o versículo 23. Paulo necessitava de auxiliadores para o seu ministério. E o versículo 23 diz: Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo, te cumprimenta, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. São pessoas que estavam acompanhando o ministério do apóstolo Paulo enquanto ele estava preso ali. E eventualmente ajudavam o apóstolo Paulo ministerialmente e até mesmo pessoalmente. E nós temos um outro homem que está fazendo isso aqui, que é Onésimo. E nós percebemos que quando nós estamos falando do reino de Deus, da obra do Evangelho, do ministério cristão, nós percebemos que na dinâmica do tira, põe, deixa ficar, Cristo é um ótimo gestor de recursos humanos. Já existe aquele livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, né? Eu vou dar ideia aqui para fazer um, então. Jesus, o maior gestor de RH que já existiu. Porque o que Cristo faz aqui, como dono da igreja, como Senhor da igreja, é gerir com muita sabedoria e soberania, claro, os recursos necessários. Paulo tem necessidades quando está preso em Roma, então Cristo leva Onésimo até lá. Vejam, queridos, a improbabilidade disso acontecer. Um escravo, ali nos porões de Roma, encontra o apóstolo Paulo, é convertido pelo Senhor Jesus e agora auxilia o apóstolo Paulo em suas necessidades, enquanto outros irmãos distantes não poderiam ajudá-lo. Nós vemos que Cristo, em sua soberania e em sua sabedoria, Ele sempre gerencia bem os recursos à sua disposição, quando não traz mais recursos. Nós sabemos que a seara é grande, o próprio Senhor Jesus disse, mas Ele não fala, cruzem os braços e é isso que tem para hoje. Ele fala o quê? Roguem ao Pai, para que mande trabalhadores para a seara. Jesus é um expert em gerir recursos. Já diria o que aconteceu na multiplicação dos pães e dos peixes, não é? Ele é bom nisso. E acontece isso aqui. A Filemão não podia fazer, Onésimo estava fazendo. E nós percebemos que muitas vezes, queridos, nas nossas necessidades, quando nós nos vemos como o apóstolo Paulo, necessitados de auxílio, necessitados de amparo, necessitados de orientação, quando nós nos vemos como o apóstolo Paulo, Jesus, com muita sabedoria e em sua soberania, Ele gerencia os seus recursos para que nada falte no ministério cristão, para que nada falte na nossa vida, especialmente mão de obra. Queridos, eu posso falar da minha própria experiência nesse campo. E eu não falo isso, por favor, queridos, eu não falo isso, que eu vou dizer agora, com o intuito de comover os irmãos. Uma vez eu ouvi que o bom pregador, ele é aquele que faz rir, pensar e chorar. Eu não quero fazer isso, não é isso, não é esse meu intuito. Eu não sou um orador profissional. Mas eu creio que isso que Paulo experimentou é o que eu experimentei na minha vida e vocês podem experimentar, ou certamente já experimentaram na vida de vocês também.
Para quem já está na igreja há mais algum tempo, vocês sabem que eu e minha mãe, nós moramos sozinhos já há algum tempo, porque meu pai ele foi embora. Eu já era grande, meus pais são divorciados e meu pai foi embora. Já faz muito tempo que eu não vejo meu pai. E na época que meu pai foi embora, é aquela época que o jovem quer aprender a dirigir, é naquela época que o jovem precisa tomar decisões no campo dos relacionamentos, é naquela época que o jovem precisa saber como lidar com as primeiras frustrações da vida, porque elas vêm. A juventude é uma fase de frustração. Se a adolescência é uma fase de dificuldade pelas espinhas, a juventude é uma fase de frustração por todo o resto, menos as espinhas. E naquele período todo, foi quando meu pai foi embora, por N situações, N motivos que aconteceram. E os irmãos sabem a importância de uma figura paternal dentro de casa, uma figura paterna dentro de casa. Um norte, um padrão de masculinidade, um padrão de como um homem age em determinada situação, como aprender a dirigir também. Geralmente são os pais que ensinam os filhos, né, porque as aulas da escola não ensinam nada. E eu me vi naquela situação. E então eu entendi muito bem como o Senhor Jesus gerencia os seus recursos de mão de obra. E eu entendi também a verdade que está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 29. Abra lá comigo, por favor. Veja como o Senhor Jesus é sábio em gerenciar os recursos. E veja como a obra do Evangelho, como o ministério cristão, como a nossa vida nunca é defasada. Nós sempre somos assistidos de maneira sobrenatural. E essa assistência sobrenatural, ela se expressa de maneira visível também. Veja o que diz Marcos 10, 29. Nós temos aqui a história do jovem rico, e os discípulos falaram assim, versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo e te seguimos. O que o jovem rico não fez, os discípulos fizeram. O versículo 29 diz: Jesus respondeu: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs, ou mãe ou pai ou filhos, ou campos por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Queridos, eu vi homens da igreja se mobilizarem para ensinar a dirigir. E se você me ver fazendo alguma barbeiragem na rua, vocês já sabem que culpar. Várias pessoas me auxiliaram nisso. Homens daqui me ajudaram a trocar uma resistência de chuveiro, porque faz parte da masculinidade trocar chuveiro, né? Eu não sabia. E tutorial do YouTube não é a solução para tudo, né? Então foi lá, do homem daqui da igreja foi lá e me ajudou. Se Deus, na sua soberania, geriu o recurso de tirar um pai, Ele me deu 10 no lugar. Pessoas que me ensinaram a dirigir, pessoas que eu sentei na mesa e falei o seguinte: eu não sei o que fazer nessa situação. Ele falou: eu também não sei, vamos orar. Vamos caminhar aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Tenta aqui, tenta por ali. Mães também, várias. É engraçado que as senhoras da igreja sabem que eu gosto de bolo de cenoura, com cobertura de chocolate, durinha. E toda vez que tem um bolo de cenoura na igreja, guarda um pedaço para mim. Sabe o que é isso, querido? São essas 100 mães que Cristo adicionou aqui. Nós vemos isso acontecendo o tempo todo na nossa vida. Pessoas que muitas vezes ficam viúvas e que se veem desamparadas, mas na igreja encontram o amparo necessário. Na sua necessidade encontram tudo o que precisa, porque essa é a maravilha da igreja. Em sua sabedoria, Cristo sabe gerir os recursos de mão de obra. Cristo sabe gerir a nós. Na necessidade de Paulo, Filemão não podia estar lá, mas Onésimo estava. Marcos estava, Demas estava, Lucas estava, Epafrodito estavam, Epáfras estavam, todos estavam ali ajudando o apóstolo Paulo. E na nossa vida isso acontece também. É isso que é um envolvimento ativo, queridos. Quando nós participamos dessa realidade um da vida do outro. Uma pessoa transformada experimenta isso. Talvez você tenha entrado aqui hoje ou esteja nos ouvindo e esteja experimentando o isolamento que a nossa sociedade tanto promove. Sem amigos, sem laços verdadeiros, sem pessoas para você falar: eu estou enviando o meu próprio coração a você. Se você está nesse quadro, o Evangelho é a solução para isso. Renda-se ao Senhor Jesus.
ele supre isso muito bem. Eu posso falar por experiência própria. E tenho certeza que muitos, se não todos aqui, podem falar isso em algum grau também. Um envolvimento ativo. Nós trabalhamos uns na vida dos outros. Amém? A transformação operada por Deus sempre resulta em frutos visíveis. A primeira marca de uma pessoa transformada é o seu propósito renovado. O servo serve agora. A segunda marca de uma pessoa renovada é o seu envolvimento ativo. Ela participa da vida um do outro, ela participa dos dramas dos seus irmãos, ela chora com os que choram, ela ri com os que riem. Ela está ali o tempo todo, se envolvendo ativamente. E por fim, a última marca, para nós terminarmos, está no versículo 14, e diz respeito de uma disposição generosa. 3 marcas: propósito renovado, envolvimento ativo, disposição generosa. Veja o que diz o versículo 14. Versículo 13. Eu gostaria de mantê-lo comigo para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Versículo 14 agora, onde fala de uma disposição generosa. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea, ou de livre vontade. Queridos, pela lei romana, Paulo deveria devolver Onésimo. A lei romana instituía isso. Se você encontrou um escravo fujão, você deve devolvê-lo para o seu dono. Então Paulo tinha uma obrigação legal de fazer isso. Ele deveria enviar Onésimo, por mais que Onésimo fosse proveitoso, por mais que Onésimo fosse útil de verdade ali para o seu ministério naquele momento. A lei romana o obrigava a fazer aquilo. Só que Paulo espera que Filemão receba Onésimo, não somente porque a lei romana mandava. Ele espera que Filemão receba Onésimo com um que a mais, com uma disposição generosa, com uma vontade livre, espontânea. Queridos, o que Paulo faz aqui, ao abrir mão da ajuda de Onésimo, nos ensina que muitas vezes, por mais que nós tenhamos necessidades reais e intensas, nós nunca podemos abrir mão daquilo que é certo. Lá no seminário isso acontece de uma maneira muito expressiva, porque nós somos mais ou menos quase 30 homens no mesmo prédio, com 2 geladeiras. E o que acontece lá é que muitas vezes você tem lá a sua coquinha geladinha. Sabe aquela que você compra, seminarista rala, compra lá uma coquinha 600 ml, geladinha. E você deixa lá na geladeira. Então, você vai dormir. Aí chega uma pessoa e fala, nossa, que vontade de tomar uma Coca-Cola geladinha. Eu estou necessitando disso. Ela vai lá e abre a geladeira e tem lá uma Coca-Cola geladinha. Aí sabe o que ela faz? Ela ora. Não ora. Ela vira e toma aquela Coca-Cola. Porque ela pensa, isso é comum, qualquer internato isso é comum acontecer. Ela pensa que a necessidade dela é maior do que a obrigação que ela tem. E não é assim que Paulo faz. Paulo tinha necessidades de ajuda ali. Paulo precisava que alguém estivesse consigo. Mas ele fala, não, o certo é eu devolver Onésimo para Filemão. É eu enviar Onésimo de volta. E aí ele fala, olha, eu estou enviando Onésimo de volta a você. Eu quero que você receba Onésimo de volta. Por mais que ele seja útil para mim, eu quero que você receba-o novamente. Isso mostra uma disposição generosa da parte de Paulo. Paulo poderia ter ficado ali, quietinho, na dele e tal. Não tinha WhatsApp naquela época. Nem fake news tinha naquela época. Não ia chegar, ninguém ia saber que Onésimo estava lá. Ia ficar tudo na boa. Mas não. Paulo fala, isso não é o certo. Eu tenho necessidades aqui. Mas, além da lei me obrigar a devolver Onésimo, eu vou dar o exemplo para Filemão. Eu vou abrir mão do privilégio, do benefício de ter Onésimo aqui comigo. Eu vou abrir mão e generosamente eu vou enviar Onésimo de volta para que Filemão o receba. Aliás, então aqui nós vemos Paulo dando um exemplo daquilo que ele mesmo havia pedido. Vejam o que diz o versículo 8. Paulo diz, embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro fazer-te confiado no teu amor. Filemão sabia o que ele deveria fazer. Paulo sabia o que Filemão deveria fazer também. Mas, generosamente, ele fala, olha, eu vou dar o exemplo. Eu vou dar o exemplo do que você deve fazer, Filemão. E eu vou abrir mão desse conforto de ter Onésimo comigo, um grande amigo comigo, um parceirão comigo, porque eu quero que ele vá até você e você o receba baseado nesse exemplo de generosidade que eu estou dando a você.
E Paulo termina dizendo, no versículo 14, eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Paulo não queria ficar silencioso quanto à presença de Onésimo ali, porque isso não seria certo. Paulo não queria usar da sua autoridade, dar uma carteirada para que Onésimo ficasse com ele, não. Paulo queria que qualquer atitude fosse espontânea, não fosse por pressões, não fosse feita por algo compulsório, algo que te obrigam, aquela pressão, aquele peso, não. Deve ser algo espontâneo. Paulo espera uma atitude espontânea de Filemon. E, queridos, a vida cristã é assim. A vida cristã é uma vida leve. A vida cristã é uma vida vivida na disposição generosa. Os irmãos, há pouco, vieram aqui no ofertório. Não tem uma arma na cabeça de vocês obrigando vocês a virem aqui. Não tem um painel lá atrás com dízimos e ofertas, quem deu, quem não deu. Vocês não têm um boleto aí. Não tem nada disso. É algo espontâneo. Aliás, Paulo dá essa recomendação em 2 Coríntios, ele fala, olha, vocês devem dar ofertas espontaneamente, sem nada obrigado, sem pressão, sem peso. Nós exercemos isso quando nós ofertamos aqui generosamente. Você vem à igreja porque você quer. Você vem à igreja não porque alguém te obriga, a menos que você seja um adolescente que quer passar o dia jogando videogame. Aí outros 500, a gente conversa depois. Venha no Darache e a gente resolve isso. Mas, a rigor, você vem aqui porque você quer. Ninguém te obriga a isso. É espontâneo. A vida cristã, ela se baseia sim em compromissos e responsabilidades, deveres que nós temos. Mas nós não cumprimos isso porque temos uma arma na nossa cabeça. Nós cumprimos isso por fidelidade a Deus. Nós cumprimos isso por espontaneidade, liberdade que nós temos. Os irmãos doaram muitas coisas ali para o bazar, muitas coisas. Pela graça de Deus, o bazar foi um sucesso. Em nome dos jovens, eu agradeço aos irmãos por isso. Mas nós não obrigamos ninguém a doar. Pelo menos eu não sei se a Márcia obrigou alguém a doar. Acho que não. Não sei se a Ivan, talvez, não, né? Ok. Não é do feitio da companheira Márcia fazer isso, né? Não é obrigado. Vocês doaram espontaneamente, livremente. É isso que Paulo esperava de Filemon. Nós temos a cantina dos jovens, que aliás hoje está deliciosa, mousse de maracujá e mousse de soufflé. Aproveitem, é muito bom, muito bom. Mas vocês não são obrigados a comprar. A menos que vocês queiram lidar com a culpa de um jovem não ir para o acampamento de carnaval, se envolver com as drogas, não, mas sem pressão. Sem pressão. Estou brincando. Queridos, nós não fazemos nada por obrigação aqui. Existem igrejas onde as coisas acontecem por obrigação, onde esse versículo seria, na verdade, uma afronta, porque Paulo espera de Filemon uma disposição generosa, liberalidade, espontaneidade, uma vontade transformada. Paulo exemplifica para nós como o bom líder usa a sua autoridade. Mesmo tendo necessidades, ele espera que Filemon seja espontâneo, seja generoso nas suas próximas atitudes, incluindo receber Onésimo de volta. Essas são marcas de um homem transformado. Um propósito renovado, um envolvimento ativo e uma disposição generosa. Avalie sua vida. Veja se você tem essas marcas. Todo aquele que é transformado tem essas marcas, porque a transformação operada por Deus sempre resulta em frutos visíveis. Paulo está falando, Filemon, Onésimo é um novo homem. Aceita ele de volta. Deus transformou a vida dele. Ele agora tem um propósito renovado, tem um envolvimento ativo conosco. E eu estou te ensinando a como ter uma disposição generosa, porque foi a disposição que Deus demonstrou para nós. E na sequência, nas próximas exposições, nós veremos como isso acontece, como isso é ilustrado pelo apóstolo Paulo. Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado por essas preciosas verdades, obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou nesses poucos versículos, Pai. Obrigado porque a carta de Filemon, ainda que curta, ilustra tantas verdades da vida cristã. E nessa beleza toda, Pai, nos ensina também a beleza do perdão e o porquê nós devemos perdoar aos nossos irmãos. Ajuda-nos, por favor, a observar como o Senhor tem nos transformado, Pai. E que essas marcas que nós vemos aqui na vida de Onésimo, na vida de Paulo, na vida de Filemon, que essas marcas estejam constantemente conosco, no nosso caráter,
na nossa vida cristã. Dá-nos humildade, por favor, e que nós possamos, Pai, descansar naquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, transformando os nossos propósitos, renovando a nossa mente, e nos dando, Pai, a capacidade de perdoar, assim como o Senhor, por meio de Paulo, esperava que Filemão perdoasse Onésimo. É isso que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos.